Então vamos lá. Vou falar aqui rapidamente do método, tá? Porque isso aqui é bem extenso o assunto. Mas é para vocês terem uma ideia e para vocês também diferenciarem um pouco cada método de discretização que a gente falou, tá? Então eu falei muito de elementos finitos, né? A gente destrinchou bem mais, né? Aqui é só para mostrar realmente as diferenças e as coisas em comum que tem um método numérico para o outro, tá? Então vamos lá. Então quando a gente começou a trabalhar com CFD, né, eu digo a gente não, né? Quando os engenheiros começaram a trabalhar com CFD, o primeiro método que foi usado foram as diferenças finitas. E quem já pagou transferência de calor, né? Todo livro de transferência de calor tem um probleminha de placa, né? Com algumas condições de contorno de temperatura. Né? E aí o livro pede para você calcular a distribuição de temperatura nessa grade. Né? Então você vai lá, calcula, acha um sisteminha de equações. Né? Você tem aqui temperatura, fluxo. E aí você acha, né, as temperaturas. Então é um método bem legal, bem simples de usar. E inicialmente foi usado, mas aí teve um problema, que é a questão da malha, né? O cara só trabalha com malha bem comportada, malha cartesiana. E aí, obviamente, você tem aqui um perfil aerodinâmico, né, de uma turbina eólica, de uma asa de avião. Isso aqui não tem nada de cartesiano, né? Você não consegue fazer os balanços, né? E ele também não trabalha com balanço, tá? Então o que acontece? Como eu trabalho com a derivada nodal, né? Então eu tenho aqui um nó e eu basicamente eu encontro, né? Faço uma expansão de série de Taylor, né? Todo mundo usa isso aqui para tudo, né? Seja para demonstrar as equações, né, de balanço, como também para os métodos numéricos. Então a série de Taylor é a única série que eu aprendi, assim, que eu decorei pro resto da minha vida, porque toda hora ela aparece na minha vida, né? A série de Taylor. Tem um monte, né? Mas eu mesmo só lembro mais daquelas séries de senos e cossenos, né? Que dá as exponenciais. Mas enfim, então ela é super importante, tá? Por quê? Porque ela avalia, né, a função, tá? Para quem não lembra aí de série de Taylor, ela avalia a função a partir de um ponto que você conhece, tá? E aí você com a derivada avaliada nesse ponto que você conhece, né? Você vai tendo essa expansão que vai aumentando o grau da derivada. Então, o que a gente faz nos métodos numéricos, né? Quando chega aqui nas derivadas de ordem maior, o cara vai lá e faz isso, né? Dá uma truncada nisso aqui. E aí, por conta desse truncamento aqui, você vai ter uma série de erros numéricos, né? Por conta desse truncamento, né? Seja difusão numérica, né? Por conta desse truncamento. E aí, a partir disso aqui, né, a gente acha, né, o valor da derivada. Então, a gente transforma uma derivada dx dy numa equaçãozinha de diferenças, né? Estou dando um exemplo aqui, tá? O anterior mais o posterior. Então, eu acho aqui uma diferença. Só que isso aqui não tem nada físico, né? Então, não tem balanço nesse cara. Então é muito bom de usar, né, para esses probleminhas aqui 2D, a gente faz que é uma beleza, tá? Mas tem esse problema aqui da malha estruturada, né? Então por isso que esse cara foi praticamente extinto, né, do CFD, né? Então não existe nenhum aplicativo comercial que use diferenças finitas, tá? Porque a base dele apesar de que isso aqui é importante, tá? Isso aqui é bem importante lá para o volume finito, tá? Para os volumes finitos. Aí aqui eu vou pegar aqui uma equação da continuidade 2D, tá? Fazer esse probleminha aqui, eu tenho uma velocidade, né, bidimensional, e vou fazer esse balanço de massa aqui nessa região. Claro, aqui eu estou considerando que o fluido é incompressível, né, então a massa específica é constante, tá? Então basicamente eu vou ter diferenças né, gradientes de velocidade ao longo do meu escoamento. Tá? Então, basicamente, o que é que eu tenho? Eu vou ter um nó em J e vou ter o nó em X e mais um J para trás, em Y para cima e para baixo, né? São os nós, e eu vou fazer apenas o cálculo dessas derivadas aqui usando a série de Taylor, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber o ponto para frente, né? Então eu conheço o nó
do centro, nó central, que é esse ponto aqui que eu conheço, e aí eu calculo as derivadas, né, com ΔX, e aí eu vou ter o fatorial de 2, a derivada segunda, tá? Então é dessa forma que eu consigo saber o valor aqui da velocidade nesse ponto, sabendo o nó. Aí você pergunta assim, Ângelo, isso aqui tá igual aquela história do ovo e da galinha, né? Porque como é que eu vou vender o ovo se eu não tenho a galinha? Isso aqui é uma galinha, tá, gente? Então essa é a pergunta. Então por isso que aqui, já iniciando, aqui, o CFD, uma das principais diferenças é que você tem que jogar condições iniciais para o teu problema, tá? Então você vai dar um chute inicial, você vai estimar que essa velocidade ela tem um valor de x, e aí você vai calculando e vai avançando, né? Vai marchando a solução, tá? É diferente de elementos finitos, como ele é linear, né? Porque isso aqui, você sabe que essas equações são não lineares, né? E aí eu não consigo pegar e fazer do jeito que o método dos elementos finitos faz, né? Então eu tenho que dar um chute inicial e aí eu vou marchando a solução. Faço aqui para esse outro ponto, o ponto de trás aqui do nó central, também acho uma expansão de série de Taylor, tá? Obviamente eu faço esse truncamento aqui, tá? E aí eu vou achar o valor, vou isolar, né? Veja que isso aqui é discreto, isso aqui também é discreto, eu vou isolar esse carinha, tá? Então eu isolei ele aqui. Então eu vou achar o valor dessa derivada da velocidade em x. Baseado em quê? No ponto para frente menos o ponto para trás dividido por 2 ΔX, tá? Isso aqui é o que a gente chama de CDS, diferenças centrais, tá? Quem pagou método numérico lembra disso aqui. Da mesma forma faço para esse cara aqui, tá? Então eu acho a derivada para cada ponto. Veja que isso aqui não tem física, né? Só estou transformando a derivada e resolvendo ela numericamente, a partir do conhecimento de cada ponto desse aqui, tá? E aí a solução dessa equação diferencial parcial vai ser dada por uma equação algébrica, tá? Lembrando que esse ΔX e o ΔY vai ser, obviamente, o espaçamento, né, o tamanho da minha malha, tá? E você sabe que se você pegar aqui o limite, tanto de ΔX quanto ΔY, tendendo a zero, eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para a própria equação diferencial, tá? Porque no limite que isso aqui ficar muito pequeno, eu vou ter o que? O diferencial, um pontozinho, né? O elemento diferencial que é um pontinho bem pequenininho, tá? Ou seja, quando o limite, que é o próprio conceito da derivada, né? A gente estuda lá a derivada, chega nessa equaçãozinha lá da derivada, e aí o cara diz, ó, vou aplicar o limite disso aqui, quando isso aqui ficar bem pequenininho, aí eu vou ter aqui as minhas derivadas, tá? Então é uma coisa puxa a outra, né? A gente começa cálculo 1 aqui vendo isso, aí chega em equações diferenciais vê isso, e método numérico a gente volta para cá. Então fica essa linha do tempo. Bem, aí isso aqui é importante, tá? Isso aqui a gente não resolve tudo com diferença, mas isso aqui é importante por quê? Porque eu vou usar séries de Taylor para poder fazer as funções de interpolação no CFD, tá? Então isso aqui ainda é importante. O que acontece com volumes finitos, né? Eu vou usar a forma integral da equação, por isso que ela vem lá daquele método numérico dos resíduos ponderados, tá? E aí eu vou ter que aproximar a integral, e você já sabe, né? Se eu tenho aproximação de integral, eu vou ter o quê? Um método numérico para calcular a integral. E se eu tenho um método numérico para integrar a integral, eu vou ter pontos, vocês já sabem disso, né? Pontos de quê? De integração, né? A mesma coisa. Tá? Eu vou ter que ter esses pontos de integração e armazenar dentro do elemento, tá bom? Aí qual é a diferença? Ela é conservativa por construção, então ela já trabalha em cima dos balanços, tá? E que foi o avanço, e por isso que ele é usado até hoje, que ele quebrou aquele problema que tinha das diferenças finitas, né? Que eu só resolvi o problema cartesiano. E enquanto o elemento finito ele era geral, né? Uma das coisas bem arrojadas do elemento finito era que ele
fazer qualquer geometria, né? E aqui não, a parte de fluido estava engateando ainda. Pra você ter ideia, em 85 os caras ainda estavam estudando os, os primórdios aí da década de 80 ainda. Os caras estavam correndo atrás de viabilizar uma simulação em CFD. E aí, claro, como ele quebrou isso, né, então ele é adequado para malha arbitrária. Então você não tem limite de malha, tá? Se você tem uma geometria curva, se é quadrada, tá? E aí tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês através dessa figurinha, tá? Que existem dois tipos de abordagens do CFD, tá? Então você vai ter o que ele chama de Cell Center, tá? E tem o Cell Nodes. O que é isso? É como eu tenho que criar um volume de controle, eu vou criar um volume de controle, tá? Então o que é que acontece? Eu posso criar esse volume de controle a partir de várias coisas. Eu posso pegar o próprio volume de controle, ele coincidir, tá? Então eu vou ter aqui a propriedade no centro. Eu vou colocar aqui temperatura para ficar mais visual para vocês, tá? E eu vou calcular a temperatura nas faces. Aí é onde vai entrar o conceito de função de interpolação e os esquemas numéricos, tá? Então o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu volume, eu sei que o que entra menos o que sai tem que ser igual ao que acumula dentro do elemento. Então a gente chama de cell center. Quem usa isso aqui? O Fluent, tá? Se você ler o livro do Patanca, a base todinha que está lá do livro do cara é o que o Fluent usa, tá? Então ele usa isso aqui. Então é o que a gente chama de métodos dos volumes finitos tradicionais. O Cell Node é o contrário. O que acontece? Eu tenho aqui uma malha com os nós dos elementos, certo? Vou fazer aqui uma malha. E o que é que acontece? O volume de controle, né? Então eu vou fazer aqui uns tracejados. Aqui eu tenho uma malha, certo? Tem uma malhazinha aqui. E aí o que acontece? Isso aqui, ó, esses quatro nós não vão fazer o volume de controle. O volume de controle eu vou fazer aqui fora, ó. Tá? Então o que é que acontece? O elemento é formado pela ponderação de quatro nós aqui, ó. Então esse ponto aqui é a ponderação desse. E aí esse método ele tem muita semelhança com elementos finitos. Então ele vai usar a função de forma, tá? Ele usa aquele mesmo conceito, tá? E aí você tem o jacobiano também, que ele vai pegar a geometria em coordenadas globais e vai jogar para coordenadas locais por conta do elemento. Aí ele monta, ele varre todo o fluxo, né? E depois ele faz o balanço em cima desse volume aqui. Quem usa isso é o CFX, tá? E aí por isso que o CFX, o pessoal sabe, ele usa o elemento baseado, né? Aí volumes método, né? Método volumes finitos. Então é o VFM, acho que é em inglês. Então ele usa isso aqui, tá? E aí por conta disso tem muita gente que confunde e diz que o CFX é elementos finitos, mas não é elementos finitos, tá, gente? Porque elementos finitos ele tem a natureza matemática, ou seja, ele não é conservativo, tá? Na hora que você pega ali a função de ponderação e você joga um delta de Dirac, uma própria função lá que você chutou, que são as funções de ponderação, ele deixa de ser conservativo. Mas quando o W é igual a 1, aí o resíduo ponderado vira um método conservativo. E o CFX é CFD, né? É o método de volumes finitos, né? Só que ele usa, aí ele chama de element based, tá? Por conta dessa metodologia que ele usa. E aí por conta disso, ele tem aquele mesmo conceito de função de forma, jacobiano, ele faz a mesma coisa lá do elementos finitos, tá? Só que ele faz tudo aquilo ali só por conta da montagem do volume de controle, porque o balanço vai estar no volume de controle. E o sistema de equações que você vai criar para resolver da função φ, tá? Vai ser, né?
o sistema de equação vai ser do volume de controle. Então ele vai montar todo o sistema de controle dos balanços, mas em cima dessa geometria aqui, tá? E aí o que acontece? Com isso aqui você pode fazer polígonos, né? Dessa forma que você pode montar o teu volume de controle através de polígonos. E aí para superar isso, né? O Fluent hoje trabalha, né, também com malhas poliédricas, tá? Então o Fluent trabalha com malhas poliédricas. Que aí o que acontece? Você vai discretizar um domínio. Aí você tem aqui os quadradinhos. Outra forma são os triângulos, né? E se você trabalhar com poliedro, e você poliedro feio danado eu fiz aqui, mas só para vocês terem ideia, né? E se você preencher essa mesma forma com quadrados e triângulos e botar um poliedro, você vai ver que a quantidade de elementos é menor. Então o esforço computacional é menor. E aqui, com essa metodologia aqui, você tem um esforço computacional menor, porque você tem menos variáveis, tá? Para poder calcular, diferente desse aqui, tá bom? Então o Fluent é baseado nisso aqui, que foi o tradicional, e o CFX já foi usando essa metodologia e pegando muitas coisas, né? Muitos conceitos de elementos finitos, função de forma, tá? Para poder fazer o cálculo. E aí, Professor, ui, tá susto da porra, foi mal. eu sei que alguém falando comigo aqui na sala. Ei, pode falar. Eita, susto. Tá todo mundo calado, eu sei que tinha morrido todo mundo, né? Dar um grito. Fala aí. Eu quis aproveitar esse momento, que era uma dúvida que eu já tinha. Uma vez eu vi um material na internet, se bem que era um material que estava meio simplificado. E até lembrando das aulas da professora Rita, ela distinguia esses dois métodos de resolução através de volumes finitos. Um deles dizia assim, você faz a integração dentro de um volume de dimensões finitas e o outro você faz balanço. Então, não sei se é isso que tu acabou de explicar. Esse primeiro método de cima, o center, você usa integração também nele? Aqui é o seguinte, ó. Por que o pessoal chama de integração? Porque nesse método aqui eu vou ter pontos de integração, tá? Uhum. Exatamente igual como eu faço lá com elementos finitos. E aí o que é que Sei. acontece? Eu tenho aqui o elemento, né, com a propriedade que eu estou calculando, só que o balanço, né, por isso que ele se distingue de elementos finitos por causa disso. Porque lá eu estava preocupado se esse nó ia se movimentar, né, e eu estava preocupado com isso, eu tinha que botar uma função de forma. Aqui o que é que acontece? A função de forma ela vai servir para ponderar, para eu achar esse valor aqui, ó. Quando você pega aqui, isso aqui é um elemento da malha, tá? Esse cara aqui é o Uhum. elemento da malha, é o quadradinho lá da malha. Só que esse outro cara aqui, ele tá pegando o quê? Deixa eu mudar aqui a cor. Porque acho que também não tá ajudando, tá? Mas é basicamente isso aí que ela falou, só que de outra forma que eu tô falando aqui. O que é que acontece aqui, ó? Vou pintar aqui, tá? O que tá de azul é o meu volume de controle, que eu vou gerar as equações a partir daqui. Só que o que acontece? Esse ponto aqui, ele vai ser baseado no conhecimento que eu tenho desses três nós aqui próximos. Tá entendendo? E aí as funções de Entendi. interpolação, elas vão servir para interpolar, para ponderar, por exemplo. Aqui é o nó 1, aqui é o nó 2, aqui é o nó 3, aqui é o nó 4, beleza? Aí eu vou fazer uma pergunta. Esse nó que está aqui no cantinho, quem é que mais vai influenciar o valor da propriedade em relação a esses quatro nós? Ele, do ponto de vista de ponderação, isso aqui vai ter um peso mais forte para o nó 1. Já para o nó 4, Isso. 3 e 2 vai ser bem fraquinho, né? Então, ou seja, isso aqui seria, sei lá, a ponderação de 1,5, aqui seria 3 quartos e ia ser infinitamente menor. Então, essa metodologia que ele usa aqui, se você olhar e lembrar lá de elementos finitos, é exatamente a mesma coisa. E aí, por isso que fala da integração, entendeu? Porque aqui eu vou ter que fazer uma Uhum. integração numérica dentro do volume controle, ou seja, eu vou guardar, aqui eu tenho os pontos de Gauss, né, os pontos de integração, então eu vou guardar essas informações aqui também, tá? E Ah, aí essas entendi. informações do fluxo, porque basicamente elementos finitos, eu preciso saber duas coisas. O φ, quando eu falo φ aqui, é qualquer propriedade, beleza? Uhum. E o gradiente de φ, tá? Então eu vou precisar saber desses dois caras, tá? E aí cada método desse aqui, ele usa formas diferentes, tá? O Fluent usa de uma forma diferente.
Aqui, quando você faz o balanço no elemento, você vai chegar a uma equaçãozinha desse tipo aqui, uma equação algébrica, tá? Por isso Uhum. que é mais fácil você explicar pela metodologia do Isso. fluid, porque o balanço de massa, o balanço de energia está na cabeça da gente, É né? Assim, fácil é entender, né? fácil. Agora, quando tu vem para cá, para CFX, que usa isso aqui, aí você se lasca, porque na verdade você vai ter que estudar elementos finitos. Porque Isso. tu tem que saber o que é uma função de forma, para que serve aquele danado, e ele usa exatamente a Uhum. mesma coisa. Por isso que tem gente que às vezes confunde e chama ele de elementos finitos também, usando para Uhum. CFD. Porque veja só, aí por que eu estou falando isso? Porque existem elementos finitos, né? O método numérico de elementos finitos para CFD mesmo. O cara usa lá. Quem é que usa isso? Não sei se ainda está usando, né? É o console. Acho que é assim que se escreve. Uhum. Esse cara aqui usa fé para tudo, usa elementos finitos para tudo, tá? Então isso aqui eu integro, eu estou fazendo a integração do mesmo jeito que a gente faz lá com elementos finitos. Por quê? Porque o meu sistema de equações que eu estou usando, né? Eu vou achar aqui, ó. O que é que acontece? Eu faço um mapeamento de cada elemento, então só lembrando de elementos finitos, né? Então eu tenho aqui, ó. Por isso que tem a questão do jacobiano, né? Porque o elemento é esse carinha aqui independente. Então eu pego, coloco um sistema de coordenadas local, né? Por isso que eu tenho aquelas funções lá, né? Eu transformo x, y e z, tá? Nessas variáveis aqui tem Uhum. a gente chama de R e ST quando é local. Mas enfim, qual é a facilidade? Aqui como é local, isso aqui é um quadrado. Então eu já sei quais são as funções de ponderação, né? Porque aqui eu tenho os pontos de Gauss, então eu vou ter os pontos de integração já definidos. Na hora que eu integro esse cara a uma geometria, então eu vou ter um monte desses carinhas aqui. Então o que é que o cara faz? O cara vai lá, monta a matriz de rigidez, né, lá no caso do elemento físico, com esse cara e depois transforma tudo para o global para poder ter a resposta geral. Aqui o cara faz a Uhum. mesma sacada, né? O cara pega, cria o balanço, aí por isso que ele é conservativo, porque ele faz essa jogada aqui, ou seja, para eu poder, por isso que ele chama de cell nodes, tá? Porque ele está Uhum. criando a célula, ou seja, o meu volume de controle a partir dos nós. Então esse cara aqui eu integro e esse cara aqui é basicamente um balanço de fato. Fisicamente esse aqui Entendi. é mais fácil de entender. Esse aqui não, né? Esse aqui você só vai entender melhor porque você já viu elementos finitos. Mas quando eu vou explicar Isso. isso para a galera lá do CFD, porque aí, por exemplo, função de forma, o cara não sabe o que é isso. Né? O cara É. fala de função de interpolação, porque eu vou interpolar a variável. São coisas diferentes, mas a função de forma é porque eu vou ponderar para achar esses valores aqui, ó, em relação ao que eu já conheço dos pontos. Então Uhum. essa é a E aí se diferença trata, básica, entendeu? se trata de uma integração numérica, né? Coisa que, é como eu digo, algumas referências até omitem isso. Só fala assim, existe uma integração no volume de controle. Integração a gente está acostumado desde cálculo lá, Exatamente. né? Mas integração numérica tem suas peculiaridades, né? É diferente, né? Essa coisa de criar outros Exatamente. pontos e guardar valores. Exatamente. Você Era uma dúvida guarda. que eu tinha. E a vantagem aí é porque, como você está fazendo a integração numérica, você está guardando lá nos pontos nodais, então aquilo ali é fixo, né? O cara que faz a biblioteca de elementos finitos e a biblioteca de volumes finitos, o cara já deixa aquilo ali prontinho. Você vê, Uhum. no caso da ANSYS, né, ele tem os solvers diferentes. E para gerar a malha, você tem que ir lá e mudar isso aí, né? Você tem que dizer, ó, isso aqui é uma malha para estrutural, isso aqui é uma malha para volumes Uhum. finitos. Senão, ele não entende, Entendi. tá? Principalmente quando você está usando o Fluent, né? Uhum. Então, quando eu fizer agora o setup, na segunda etapa aqui da aula, você vai ver que o setup ele tem uma série de nuances que a gente vai precisar discutir mais, né? Claro que na disciplina lá de CFD a gente consegue discutir mais, mas, enfim, é sempre Beleza, bom professor. a gente discutir. Não sei se eu respondi, que eu falei um monte de coisa Com aqui, pode ser certeza. que tenha Não, piorado. eu tinha essa dúvida, que eu já trabalhei com método numérico no mestrado e tudo mais, mas eu tinha essa dúvida já há um tempão já, entendeu? Né? Porque É, assim, isso confunde muito. Eu mesmo, por muito tempo eu fiquei confuso também sobre essa diferença do CFX e do Fluent. Quando eu explicava no início, eu só falava do Fluent. Eu quero nem saber de CFX, velho. Não vou explicar isso nada. Porque realmente você tem que saber elementos finitos, né? E depois que eu me aprofundei em elementos finitos, aí é que eu entendi danado que o povo entendi, tava entendi. falando. Mas Sei, sei. imagina que CFX é o balanço.
usando a integração, mas pegando aquela sacada lá de estrutural lá que a gente viu, né? Que na verdade quando a gente fala estrutural, fé não é estrutural, né? Fé é qualquer coisa, né? Você pode usar para qualquer coisa. Verdade. Então, o que é que acontece aqui, ó? Qual é a sacada do volumes finitos, né? Entra esse negocinho aqui, ó, teorema da divergência de Gauss, tá? Então, o que é legal? O cara pega, como eu vou pegar, né, a forma conservativa da equação diferencial, e na hora que eu faço a integração no volume de controle de um elemento volumétrico, né, da propriedade, seja lá qual for, então o teorema de Gauss diz que eu posso transformar isso numa integral de área, tá? E aí qual é a vantagem? Eu tiro esse cara aqui, tá? Essa é a grande sacada. Por quê? Porque tirando isso aqui vai virar uma equaçãozinha algébrica, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, a integral do volume do divergente de um vetor A é igual ao componente de A normal à superfície do volume controle, integrada a toda a superfície do volume. Então, o conceito de face, né? Então aqui eu tenho a propriedade, e o conceito da propriedade atravessando a face é super importante, tá? Porque é exatamente esse teorema aqui que faz com que eu avalie a propriedade aqui, temperatura, e ela vai variar na face. Então eu tenho a propriedade de temperatura na face, né, ela variando, e aí eu tenho vários métodos de interpolação desse valor, tá? Para achar o que a gente chama de φ. E tem também a parte do gradiente também, que é outro método. Por isso que quando você vai fazer o setup, na parte numérica do CFD, você pode mexer em várias coisas, né? Você pode dizer qual o tipo de interpolação que você quer fazer, se é upwind, se é segunda ordem, enfim. E aí com essa sacada aqui do teorema de Gauss, né? Cara, eu acredito nele, né? Eu acredito em Gauss, tá? Então ele diz que isso é igual a isso. E realmente isso funciona, né? E aí eu tenho aqui a equação geral de transporte, tá? Isso aqui na forma compacta, né? Porque é mais fácil para eu digitar. E aí eu faço a integração. Então o método volume finito é isso. Eu vou integrar as equações no volume de controle, tá? Por isso que tem aquela questão da conservação. E aí o que acontece? Eu pego isso aqui agora, veja que eu tenho uma integral do divergente aqui, ó. Integral do divergente. Então eu vou pegar essas criaturas e vou cancelar através do teorema da divergência de Gauss, tá? Então essa foi a grande, assim, um negócio que é muito legal matematicamente. Não sei como os caras descobriram isso não, mas enfim, os caras descobriram isso. E aí a vantagem, eu consigo transformar um negócio que era complicado para eu resolver, e aí eu simplifiquei o meu problema. Esse cara aqui, ó, voou, transformei na integral, tá? Esse termo aqui é uma derivada comum, então eu uso o que a gente chama de diferenças finitas, né? Porque diferença finita é basicamente discretizar uma diferencial, tá? Então isso aqui eu uso normal. Aqui eu tirei esse cara aqui também, e aí o método de elementos finitos, ó, ele vai se preocupar nisso aqui, ó, achar o φ e achar esse gradiente de φ, tá? Então tem duas formas, né, de interpolar e achar essas variáveis, tá? Essas quantidades aqui, tá? E aí com isso, claro, eu vou ter aqui uma integral que na verdade vai ser aproximada por um somatório, tá? E aí, ó, vê que legal. Todo esse negocinho aqui que era complicado para eu resolver, né? Na verdade isso aqui inicialmente, eu transformei isso aqui, ó. Isso aqui é algébrico, isso aqui é uma multiplicação, ó. É a massa específica, a velocidade, a propriedade, seja ela velocidade também, ou temperatura, ou concentração, e a área da face, né? Então eu tenho uma área lá, a área da face aqui, tá? Eu tenho uma área da face, ok? E aí também o termo difusível eu consigo simplificar para um somatório. Então o que é que eu vou procurar aqui? O φ na face e o gradiente de φ na face, tá? E aí pegando aqui a equação da continuidade, né, o nosso exemplinho simples, veja que eu estou resolvendo para cada um dos métodos, tá? Só para vocês verem a diferença. E aí, ó, aqui eu estou pegando, né? Eu tenho uma malha, eu tenho uma propriedade φ no centro, ok? E eu tenho uma propriedade aqui, ó, na face, tá? E aqui é aquela notação que a gente usou, né? Leste, oeste, norte e sul, tá? Isso aqui é um probleminha 2D, obviamente, né? Se eu tivesse a terceira dimensão seria top e bottom, tá? Mas como é mais fácil para mostrar para vocês, e aí basicamente o que é que eu quero saber? Veja, o fluido está carregando, né?
a temperatura para algum lugar. Então eu quero saber, no caso aqui é velocidade, né? Então eu quero saber como é que se comporta essa velocidade agora no próximo elemento. E aí eu faço o balanço no volume de controle. No Fluent, né, o volume de controle coincide com o próprio elemento, né, o elemento da malha. Ok? Aí você faz o balanço. No caso do CFX não, né? Você tem que pegar os elementos e fazer aqui, ó, o volume de controle, tá? Mas baseado nesse cara aqui, eu vou fazer aqui a simplificação que eu já tinha feito aqui, tá? Para cada face. E aí, ó, se você observar, eu transformei um negócio extremamente complicado para resolver nisso aqui, ó. Obviamente, lembrando que o delta Y, delta X, nada mais é que o espaçamento da minha malha. E da mesma forma que se eu levar isso para o limite, levando os delta X e o delta Y para zero, eu vou chegar de volta para minha equação diferencial. Tá? E isso aqui, ó, esse probleminha aqui é um problema, é uma equação algébrica. Então, eu uso um método numérico para resolver o sistema de equações, né? Se eu tiver milhões de elementos, mas a forma é a mesma, tá? E aí eu tenho um elementos finitos, né? A gente já falou que ele trabalha com a forma fraca da equação diferencial, tá? Então, recapitulando, né? Eita, vai demorar muito, mas só recapitulando, né? Diferenças finitas trabalha com a equação na forma diferencial, volumes finitos trabalha com a forma integral e elementos finitos trabalha com a forma fraca, tá? É por isso que a gente usa o métodos variacionais, né? Então, a gente já falou sobre isso aqui, formulação ponderada residual, tá? E aí, claro, isso aqui eu destaquei porque realmente é muito flexível, tá? E também é adequado para malhas arbitrárias, tá? E aí, a gente já viu isso aqui, eu vou passar bem mais rápido, né? Então, tem aquele conceito das funções de forma, tá? Porque elas vão ponderar o valor da variável de acordo com a proximidade ou não do nó, tá? E aí, para essa equação da continuidade, eu vou transformar essa função aqui num somatório, tá? Dessa função aqui. E aí, veja que entra o conceito da função de forma. E aí uma pergunta, né, antes de terminar essa terceira parte aqui, é o seguinte: para CFD, por que existe um MEF que eu digo que é totalmente, né, flexível, e por que mesmo assim eu uso o método dos volumes finitos? Eu tenho elementos finitos e volumes finitos. Aí a pergunta filosófica isso aqui, tá? Por que eu uso os dois se eu digo que o MEF serve para tudo? Quem pode arriscar aí uma resposta? Vou dar um exemplo. Por que a ANSYS, né, ela surgiu dos elementos finitos, né? Ela tem um solver estrutural, ela tem o ANSYS APDL, né, que é o carro-chefe dela, que já foi o carro-chefe dela. Ela surgiu a partir disso aí, e mesmo ela com elementos finitos, né, ela adquiriu duas empresas, né, a proprietária do CFX e a proprietária do Fluent, que usa elementos, volumes finitos. Qual é o sentido disso? Por que eles usam isso aqui e não esse cara aqui? E por Tradição? Que... Como? Como é? Tradição? Pode ser, porque também faz sentido, né? Porque obviamente você tem 150 mil linhas, né, feitas baseado nesse método, e agora você transformar para elementos finitos. Mas tem a ver também com a questão diesel, né? É a questão da malha, né? Para resolver o problema, tá? Por exemplo, no volumes finitos você não faz inversão de matriz, tá? Você usa um método
de um Newton Raphson da vida, dá o chute inicial, é como se você sempre estivesse usando aqui não linearidade, né? Você sempre tem não linearidade nessas equações de fluidos. No MEF, porque como eu trabalho com a parte linear, eu posso fazer inversão de matriz se for um problema linear, né? E aí o pessoal fala que inverter isso aqui tem um custo computacional muito grande. E as matrizes de CFD são muito grandes, tá? Então, tem a parte histórica, né, do desenvolvimento. Porque na época que foi desenvolvido o CFD com volumes finitos, né, já existia o MEF, né, mas o pessoal não conseguia ter um resultado do ponto de vista computacional, né, mais rápido. Então tem a questão histórica, né, e outra coisa, esses solvers, né, CFX e o Fluent é mais antigo ainda, né, mas eles são aí do final da década de 70, anos 80, né, então são muitos anos de desenvolvimento, né, eles usam Fortran ainda, assim como aqui o ANSYS também usa Fortran. E aí o cara usa, mas aí a pergunta também, né? E, pô, porque historicamente, beleza. Aí você tem o Star CCM, tá? Star CCM, que é um solver que foi feito, se eu não estiver enganado, em 2006. E ele foi escrito já numa linguagem mais, digamos assim, mais nova, né? Que é o C++. E aí tem uma certa facilidade em alguns aspectos, computacionalmente também o pessoal fala. Tem que diga que é o Fortran, né? Mas eu não vou entrar nesse método para não apanhar de ninguém. Mas aí os caras tiveram essa opção aqui, ó. O StarCCM ele é programado e ele usa volumes finitos, tá? Então tem um motivo computacional que é a questão. E outra coisa também para a gente pensar. Quando a gente está num problema estrutural, com os elementos finitos e o CFD, se você observar, a licença educacional ela dá 30, né, 30 mil nós, né, para estrutural. Para o CFD ele te dá 500. Então, o que é que acontece? Os problemas de fluido são muito grandes. Então, na hora que o cara começou a resolver esses problemas de fluido com o elemento finito, né, o pessoal fala que ficou muito pesado computacionalmente, tá? Isso é uma das explicações. Não quer dizer que é a verdade, nem estou falando que é a verdade, tá? É uma coisa só para vocês refletirem, tá? Então, tem a parte histórica? Tem. Né? O cara já está com 500 anos aqui com esse negócio pronto, eu não vou mexer nisso mais nunca. Vou morrer no Fortran aqui, certo? Mas tem aí a outra pergunta, por que os caras do StarCCM, eles caras fizeram volumes finitos em C++, tá? O próprio OpenFOAM, que é da década de 90, OpenFOAM, que é código aberto, também usa volumes finitos, tá? Pelo que eu conheço, a única empresa que usa fluidos é o Consol, a Consol, tá? E tinha uma fofoca, isso é fofoca de empresa, que eles estavam mudando para volumes finitos. Aí, isso aí é fofoca, tá? Se alguém trabalhar na Consol e quiser me demitir, fica à vontade. Tá bom? Isso é só para vocês pensarem um pouco. Eu lembro que lá quando a gente fazia pós-graduação, existia uma briguinha lá com o pessoal da computacional, né? Do MEF, volumes finitos, que era mais poderoso, não sei o que. Mas no fim, para o usuário, ele não enxerga isso, né, diretamente, né? Isso é mais para quem está implementando o algoritmo, tá? Mas isso é só para vocês pensarem, tá? Para a gente discutir pensando nessas questões, tá? Mas tem o aspecto histórico, tem o aspecto computacional envolvido também, tá? Eu vou parar agora aqui.